As opiniões expressas neste episódio pertencem aos oradores. Limitless África e seus patrocinadores não apoiam nenhum dos candidatos ou partidos discutidos neste episódio. The True Africa, eu sou Simone Spencer e este é o Limitless. Neste episódio vamos falar sobre os jovens e as urnas de voto. Os jovens não prioritizarem o voto não quer dizer que não prioritizem a democracia. O apoio aos partidos políticos é quase como o meu apoio ao Barcelona. Considero que esta votação é também um programa de educação cívica. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Em cada episódio, colocamos uma questão pertinente aos africanos a 3 convidados. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. O podcast Limitless é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Sempre achei que era importante votar. É um privilégio, mas muitos jovens africanos não têm tanta certeza. Este é um ano de grandes eleições em África, na África do Sul, no Ghana e no Ruanda, para citar alguns exemplos. Mas, em alguns desses países, a oposição é fraca ou inexistente e o resultado das eleições está garantido. Então, devem os jovens dar-se ao trabalho de votar? Fizemos esta pergunta a 3 ativistas que trabalham em prol da democracia. E, não é surpresa, nem todos concordam. A primeira é Yanga Malotana, de Joanesburgo. É responsável pelo projeto de desenvolvimento da democracia. A nossa jornalista Dinfoleco falou com ela. Yanga, apesar do poder dos jovens no eleitorado, tem havido um declínio da participação dos jovens nas eleições. Na sua opinião, qual é a razão disso? A resposta mais fácil é que os jovens são apáticos, que não se importam com a política, mas eu penso que cada vez há mais e mais evidência de que esse não é o caso. Os jovens não prioritizarem o voto não quer dizer que não prioritizem a democracia. Eles, por vezes, sentem que há outras formas mais importantes de participar na democracia e de fazerem ouvir as suas vozes em relação a ir votar. Não quer dizer com isto que não seja algo sem defeitos, porque a democracia apoia-se fortemente no voto. Talvez não seja necessariamente algo instintivo isto de não prioritizar o voto porque não se importem, mas talvez seja devido ao lugar onde se encontram nas suas vidas, por causa de situações económicas. Por que é que acha que o voto dos jovens é tão importante? Os jovens foram sempre pioneiros, independentemente da geração ou mesmo da época. Se olharmos para isto como um fenómeno global, pensamos no movimento dos direitos civis na América, a base do qual foram os jovens. Da mesma forma, podemos olhar para as pessoas que eram contra a guerra do Vietnã, eram pessoas jovens que lutavam pela paz. O que é crucial agora em 2024, algo crucial para os jovens reconhecerem, é que ao contrário dos jovens em 1976 que tiveram de usar protestos para quebrar as barreiras, essa era a sua única arma, os jovens desta nova África do Sul, ainda bebé, têm a capacidade de não apenas usarem formas não tradicionais de democracia para conseguirem quebrar as barreiras, tal como protestos, mas agora é o momento-chave em que o voto tem o poder para que os jovens possam quebrar essas barreiras. Como é que conseguimos que os jovens voltem a participar no processo eleitoral? Eu penso que a mídia social tem tido um papel muito preponderante até certo ponto. O HSRC, Conselho de Pesquisa em Ciências Humanas, tradução livre, fez um estudo recentemente, em 2023, em que fizeram um estudo de campo participativo com jovens e muitos deles tinham obtido mais informação e motivação para votar através dos líderes das suas comunidades, mais do que obtiveram pelos influencers. E eu penso que isto é uma estatística interessante, o valor que os jovens têm perante os líderes das suas comunidades sobre a importância do voto. Penso que o que está a acontecer agora é uma mudança na cultura e em como participamos na democracia na África do Sul, mas também a capacidade de certos partidos políticos colocarem os seus manifestos e a sua mensagem de uma forma que é clara, concisa e perceptível para as pessoas tem feito muita diferença.
Oliver Barker-Vormawor é um conselheiro para a governação que trabalhou no gabinete do presidente do Ghana. Trabalhou também em vários países africanos, nos Estados Unidos da América e na ONU. Fez parte da fundação do movimento #FixTheCountry, um movimento cívico não partidário para jovens. Este movimento chamou atenção para as preocupações relativas à governação e à democracia no Ghana. Eis a nossa conversa. O Ghana está a viver um ano crucial, porque este é o ano das próximas eleições gerais e os ganenses serão chamados a escolher o seu próximo presidente, bem como outros líderes eleitos. Tradicionalmente, a participação dos jovens no Ghana tem sido bastante elevada. Assim, quando o Ghana se preparar para ir às urnas em dezembro de 2024, o que pensa das eleições e especificamente do que os jovens podem fazer? O Ghana sempre votou bem, mas governou muito mal. No âmbito da nossa mobilização, apercebemos de algo desencorajador. O sentido de dever cívico das pessoas começa e acaba, infelizmente, nas eleições. Começamos o movimento Fix the Country por volta de abril de 2021. As eleições presidenciais do Ghana tinham sido em 2020. Tinham passado apenas 3 meses desde as eleições. E sempre que íamos a diferentes comunidades e falávamos com diferentes públicos, as perguntas que nos faziam eram: então por que é que devemos votar neles? E nós dizíamos: espera, ainda há 3 meses acabamos, porque é que estás com pressa para votar outra vez? Esta não é uma conversa sobre em quem devemos votar, para onde deve ir o nosso voto. É realmente sobre o que fazemos entre as eleições. Como é que nós, enquanto cidadãos, beneficiamos dos bens públicos que nos são prometidos e como é que podemos acelerar ou consolidar a exigência pública da responsabilização? Deixe-me interromper por um segundo. É quase como se o processo do voto e ser incluído no processo democrático fosse quase mais importante do que o resultado. Sem dúvida, sem dúvida. Penso que é isso que tem acontecido ao longo dos anos e muitas vezes porque muitos dos partidos se criam em sítios que são dominados por etnias e talvez algumas tensões religiosas aqui e ali. O apoio aos partidos políticos é quase como o meu apoio ao Barcelona, por exemplo, que por mais vezes que percam, vou continuar a assistir como um fã. E é isso que acontece também com as eleições. As pessoas ficam contentes por o seu partido ter ganho e isso por si só é estimulante. Estamos a tentar ter uma conversa diferente. Temos sido muito claros quanto ao facto de não estarmos realmente interessados numa mudança de governo, mas sim numa mudança de governação, em termos da forma como falamos e como nos comportamos. Talvez a ligação com as eleições, vamos criar urnas de voto alternativas para que as pessoas venham votar numa nova Constituição e não num partido político. Queremos centrar a atenção nas questões relacionadas com a Constituição, que concentra o poder na classe política e cria tanta desigualdade social na forma como o bolo nacional é distribuído, que vamos ser nós a entrar. Mas acreditem que, independentemente do que fizermos, os ganeses vão aparecer nas urnas e têm direito a isso. Mas, quanto a mim, isso não é uma forma de medir a qualidade de uma democracia. Então, por que é que os jovens se devem dar ao trabalho de votar? Penso que atualmente há mais desinteresse dos jovens na questão do voto. Penso que com o tempo esse fosso vai aumentar em termos de desencanto das pessoas com a classe política. A longo prazo isso vai afetar as eleições. Nenhum dos partidos candidatos está a apresentar candidatos mais jovens no boletim de voto. Nenhuma das questões em que os jovens acreditam, vão mudar de forma genuína. Claro que todos eles falam do desemprego, mas há 30 anos que andamos a falar do desemprego e está a piorar. Não existe um verdadeiro plano para o desemprego no país, por isso estas questões vão continuar a fazer parte das nossas eleições. Mas o que eu sinto é que isso vai acontecer gradualmente, na medida em que a política não está a resolver os problemas de muitos jovens. A longo prazo, vai mesmo minar a democracia na região e talvez se refira ao exemplo do Togo. Muitos jovens pobres do Ghana estão a dizer que querem um golpe de Estado. Bem, tendo em conta o que sabe, qual acha que é a melhor forma de os jovens conseguirem uma mudança? Então, as eleições são apenas uma forma de participação.
Os jovens preocupam-se com a privação de direitos quando a Comissão Eleitoral, por exemplo, cria mecanismos que dificultam o registro dos jovens nas urnas. Quando se trata de questões de corrupção, apoiam ações de destituição e coisas do género. Estas coisas contam muito mais a longo prazo para responsabilizar os políticos eleitos e vejam-se as formas como estamos a tentar fazer com que mais jovens avancem com a sua energia. E penso que, em última análise, foi isso que fez com que as democracias maduras funcionassem. A solução reside na existência de diferentes grupos de interesse que investem no processo democrático para lá do ato eleitoral. Seth Karamage é um antigo soldado das Forças de Defesa do Ruanda. Atualmente é um economista do desenvolvimento especializado em construção da paz e boa governação. Tem trabalhado com a Universidade de Massachusetts em iniciativas de democracia na Nigéria e na Somália. Eis a nossa conversa. Seth Karamage, bem-vindo ao Limitless África. Obrigado por me receberem. Excelente, é maravilhoso tê-lo connosco. Por que votar se sou um jovem na Ruanda? Por favor, jovens, mesmo ruandeses, levantem-se e votem. Porque considero que esta votação é ao mesmo tempo um direito cívico e um programa de educação cívica. No meu entender, promover a paz sustentável e o desenvolvimento económico sustentável é, na verdade, construir um sistema de abordagem de base para o topo. Por exemplo, se estes deputados vão ser eleitos de diferentes regiões, ou seja, vão percorrer o país, pelo menos são pessoas a quem estes jovens ou os eleitores podem recorrer quando as coisas não correm bem, mesmo que não possam falar diretamente com o presidente, mas são pessoas a quem podem pedir contas. Por isso, penso que para eles, votar nestas pessoas é ter uma base ou uma plataforma onde se possam queixar do mau desempenho dos líderes locais ou de qualquer outro funcionário que não o presidente. Vai criar um sistema de controle e equilíbrio para aqueles que não fazem o seu trabalho. Se voltarmos à presidência propriamente dita, que é realmente o principal cargo no Ruanda e em muitos outros países africanos, quando consideramos que Kagame está no cargo há muito tempo, desde os 36 anos de idade, como disse, acha que ele deveria estar a pensar em preparar outro líder que possa assumir o cargo? Para mim, os preparativos não devem centrar-se num indivíduo, mas num sistema. Digamos que Kagame se demitiu hoje. Será que temos outro ruandês tão competente como Kagame para o substituir? Esta é a pergunta que devemos fazer a nós próprios. Por isso, eu não quero que ele diga estou a preparar alguém, porque isso pode criar preconceitos entre os diferentes cidadãos. Penso que é muito importante para ele construir um sistema de pessoas competentes, pessoas livres, pessoas confiantes para que todos possam mostrar que são capazes de liderar. Obrigada a todos os nossos convidados. Temos de responsabilizar os nossos funcionários públicos através do ativismo comunitário, do protesto pacífico e, claro, das urnas. Obrigada por ouvir. Por favor, partilhem este episódio com todos os que se importam com a democracia. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast conta com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.